Sejam todos muito bem-vindos neste dia de chuva, neste dia de más notícias em relação a estragos da chuva na região sul do nosso estado, mas são consequências que nós produzimos lá no nosso passado e a nossa palestra de hoje, o nosso assunto de hoje também fala sobre isso, apesar de o tema ser pai, mãe e filhos. Nós vamos, nestes próximos 25 minutos, falar um pouquinho sobre o planejamento divino. Nós, filhos de nossas mães, mães de nossos filhos, nós todos aqui na Terra estamos com uma família que foi planejada por Deus. Deus proporcionou a cada um de nós o melhor corpo possível para a tarefa que a gente veio aqui na Terra desenvolver. Às vezes, nos dias em que estamos mais mal-humorados, principalmente, a gente fica pensando, mas eu queria ser mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, ter cabelo mais liso ou mais cacheado. Somos todos, e é o normal, a maioria de nós é assim, um tanto insatisfeitos com aquilo que a gente tem, com a nossa aparência, com aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Mas Deus planejou que cada um de nós nascesse exatamente com a característica do corpo que precisava para virmos aqui à Terra desenvolver o nosso principal objetivo. Qual será o principal objetivo? Cada um é diferente do outro. Mas importa nós acreditarmos que temos, cada um de nós, a melhor mãe do mundo. Porque as características genéticas foram planejadas por Deus, pelos encarregados da reencarnação, para que a gente viesse à Terra exatamente no período em que seria mais propício a lição, ao aprendizado que a gente tem a fazer aqui. Que estivessem com nós, conosco, ao nosso redor, caminhando junto ou em nossa família, aqueles a quem a gente precisa aprender a entender, a perdoar, aqueles que precisam nos entender ou nos perdoar, talvez. E assim, na hora do planejamento, escolheram o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Quando nós somos crianças, ou mesmo na fase adulta, eventualmente a gente tem vontade de dar para a mãe, para o pai, para a avó, para o vô, aquelas canequinhas ou algum presente que diga para a melhor mãe do mundo, para o melhor pai do mundo. E parece que só nessa data a gente se lembra que temos a melhor mãe do mundo, ou o melhor pai, ou a melhor avó. Mas a verdade é que, como Deus não comete erros, nós temos verdadeiramente o melhor pai, a melhor mãe, a melhor família que poderíamos ter para tudo que a gente tem que vir aqui na Terra fazer. Isso deve nos servir de consolo para aqueles dias em que estamos incomodados com pai, mãe, filho, tio, neto, com aqueles que às vezes nos incomodam, nos dificultam a caminhada, a vida, o dia a dia. Precisamos suspirar e entender, ou buscar entender. Por que é que este ser, essa criatura está na minha vida? Por que é que Deus colocou essa pessoa difícil no meu caminho, na minha jornada ou na minha própria família? Deus não comete erros. Quem os comete somos nós. Precisamos aprender a parar de cometer tanto erro para no futuro a gente ter aquela família perfeita, onde todos se amam, todos se auxiliam, o pai será o melhor pai do mundo de fato, fazendo todo o seu esforço possível para que o filho tenha a melhor vida. Os filhos serão imensamente gratos a todos os seus pais, conviverão bem com os seus irmãos, mas esse é o nosso futuro. É aquela nossa família
do comercial de margarina, né, que a gente diz, a família perfeita, sorridente, todo mundo sempre bem, sempre saudável, mas por ora estamos na família que merecemos. Estamos aqui em Caxias do Sul, estamos aqui vivendo com uma formação familiar de pais, mães, avós, sobrinhos, irmãos, que nunca mais irá se repetir em toda a nossa jornada de espírito imortal. Nunca mais teremos os mesmos avós, os mesmos pais, os mesmos filhos, os mesmos irmãos. Porque nesta vida temos esses compromissos, esses débitos, essas alegrias para vivermos juntos. E o normal é que cada um de nós vai evoluindo de forma diferente. Alguns de nossos familiares são espíritos muito mais evoluídos que nós, outros um tanto mais atrasados. E nos reunimos para que aquele que já aprendeu muito, para que aquele que está um passinho à frente em conhecimento ou em moral, ajude aquele que está um passinho atrás. Assim, nas nossas várias reencarnações, ora, somos aquele que estende a mão, que ajuda muito a muitas pessoas. E ora, somos aquele que muito é ajudado. E assim será por muitos e muitos anos, por muitas e muitas reencarnações. As escolhas que a gente faz hoje, que seguiremos fazendo, que os nossos antepassados fizeram, definiram a nossa vida aqui hoje, a nossa presença na Terra hoje. Quem iria estar convivendo conosco? Porque para que meu pai e minha mãe pudessem se encontrar, gerando a mim e a meus irmãos, foi preciso que os pais deles pudessem gerá-los também, né? Para que eles fossem os meus pais. E assim sucessivamente. Nada é ao acaso. Por mais que a gente tenha a escolha sempre de fazer ou não fazer algo, tudo está no planejamento divino para que aconteça da melhor forma possível. É claro que tudo que nos acontece de dificuldade, às vezes a gente fica dizendo, mas se Deus quisesse, isso seria curado, isso seria melhor, mas Deus sempre quer. Deus só quer o bom, o belo, o melhor para cada um de nós. Tudo que foge do bom, da alegria, do melhor, culpa nossa mesmo. Não podemos acreditar que Deus não queira sempre o melhor. Deus é todo amor, toda bondade, e nos planos de Deus só estaria a alegria, a felicidade, caso a gente fosse capaz de agir sempre buscando a alegria, buscando a felicidade, mas a gente não é. Somos em nosso dia a dia aqueles que tomam decisões que nem sempre são alegres, resultam em coisas boas, em coisas felizes, em bons acontecimentos. E é preciso, sim, que a gente fale do bom, do belo em família, mas também fale das dificuldades, que a gente conte para nossos filhos, para nossos amigos, as histórias de nossa vida, aquilo que a gente passou, que nos alegrou, que nos engrandeceu, aquilo que a gente passou que nos causou dificuldade e tristeza, para que toda a dificuldade seja uma lição, um aprendizado. Para que a gente consiga compartilhar em família as coisas difíceis, dizendo, eu não desejo mais isso para mim, ou eu não desejo que tu passe por isso que eu já passei. Da mesma forma que a gente vá compartilhando, cultivando boas histórias, contando bons jeitos de resolvermos algumas dificuldades, algumas coisas, para que também isto sirva de exemplo para nós, para nossos filhos, para nossos familiares, para aqueles mais velhos que seguem sempre aprendendo com os mais jovens e para todos aqueles que irão sucedendo, passando por nós e vindo logo ali adiante. As famílias costumam se reunir em datas específicas, aniversário, Natal, em algumas festas, como até o Dia do Gaúcho, e nós devemos e podemos aproveitar estes momentos para falarmos sobre
o que é ser família? O que é que a família representa para cada um de nós? Pois assim a gente fortalece laços. Alguns de nós temos famílias bastante difíceis com quem a gente compartilha apenas pequenos momentos. Algumas datas, se visita muito pouco, porque assim a gente se entende melhor, se entende à distância. Outras famílias costumam se reunir muitas vezes e assim elas se entendem bem. Não existe uma fórmula que funcione com todas as famílias, mas é importante que a gente use os momentos em que a família se reúne para contarmos as nossas histórias, cultivarmos bons momentos, fazermos fotos. Hoje em dia todo mundo faz tanta foto, mas é importante também que a gente revisite esses momentos, que a gente olhe aquelas fotos e compartilhe com a família como a gente se sentiu. Lá naquele dia em que a gente se reuniu foi tão bom. Porque compartilhar momentos, agradecer por coisas boas que nos acontecem, também pode ser uma prece em família. Fazer prece nem sempre é ficar falando, ó Deus, tu seja louvado, Jesus me ajude porque sou necessitado agora, ou ficar repetindo palavras difíceis que às vezes nem fazem sentido para a gente. A prece em família pode ser às vezes só agradecer pela mãe, pela avó, pelo pai, por aquele que fez uma boa refeição para a família num dia de reunião. A prece em família pode ser, na hora da gente se despedir de um filho, de um parente, agradecer pela visita, dizer que bom que tu veio à minha casa hoje, ou que bom foi ter vindo à tua casa hoje. Cultivar bons momentos pode ser a nossa prece a Deus em gratidão pela família. Pode ser até uma prece do tipo, ai, que bom que esse momento acabou, porque foi difícil estar com a família hoje. Mas eu consegui, eu vim, eu venci a preguiça ou a vontade de não encontrar e vim. Também pode ser uma prece, porque a gente nem sempre tem a família do comercial de margarina, né? Aquela família que todo mundo sorri, todo mundo se ajuda, todo mundo acorda de bom humor. Às vezes a nossa família é bastante difícil, principalmente as famílias mais numerosas. E assim, podemos nós, homens e mulheres religiosos, cristãos, irmos levando a prece para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas reuniões, em diversos momentos. E essa pergunta que ali está, gostaria que todos pensassem nela. Se eu faço prece em família, a minha família vai ser melhor? A prece torna alguém melhor? A resposta é sim. Vamos ver se sobe. Em O Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta registrada, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Temos esta pergunta registrada, vai aparecer o número da questão porque eu me esqueci. A prece torna o homem melhor? E a resposta dos bons espíritos é sim, tem que lê-la. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Em O Livro dos Espíritos, questão 660. Quando os apóstolos, conversando com Jesus, perguntaram, mas será que Deus gosta da nossa prece? Será que Deus ouve a nossa prece? Deus iria atender aquilo que eu ficasse pedindo assim a Deus? E aí Jesus, na resposta, disse algo bem didático. Ele disse, se vocês, os pais da terra, que não são homens tão bons, quando um filho pede pão, vocês não dão uma pedra, vocês dão pão. Imaginem Deus, que é todo bondade. Se um filho pede, Deus irá conceder, Deus concede. Eu contei com as minhas palavras, não foi assim que Jesus disse, não. Mas está registrado em 3 dos 4 evangelhos. Jesus dizendo, é claro que Deus ouve.
todas as preces. E no Livro dos Espíritos temos também desta forma que ali está bem didática. Quando a gente pede com fervor, quando a nossa prece tem um objetivo de algo bom ou apenas uma boa gratidão, sempre Deus a recebe. E providencia para que alguém, quando a gente faz um pedido, para que alguém nos visite, nos auxilie, de forma a que aquilo que a gente está pedindo, quando o resultado seja bom, quando seja algo bom, a gente dê um jeito de conseguir. Mas nem sempre esses bons espíritos que ali está dito são espíritos desses invisíveis que a gente não está vendo aqui. Às vezes, Deus envia um bom espírito para ajudar. Em resposta à nossa prece, pode ser um amigo, um companheiro, um irmão, um colega de trabalho que venha até nós, ou que nos proporcione que aquilo que a gente orou, desejando que acontecesse, possa ter a chance de acontecer. Então, dizer que Deus envia um bom espírito nem sempre é aquele anjo da guarda que vem até nós para nos ajudar. Às vezes é apenas um homem ou uma mulher boa, espírito encarnado mesmo, que vem até nós em resposta à nossa prece. É preciso que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a gente seja de fato cristão e que a gente queira enxergar aquilo que é preciso ver. Somos cristãos, somos educadores, somos exemplos, que ali está. É apenas um chamado para que a gente se lembre. A gente escolheu ser cristão. A gente escolheu seguir a Jesus. É preciso que a gente, de fato, faça a nossa cota de esforço para seguir Jesus, para fazer o que o mestre mandou. Lembram daquela brincadeirinha do chefe manda, mestre manda? Tem outros jeitos de dizer, mas já brincaram? Uma brincadeirinha assim? O chefe mandou ou o mestre mandou? Era uma brincadeira em que uma criança ficava na frente das demais e dizia, chefe manda andar com uma perna só. Aí todos os que estavam brincando saíam pulando com uma perna só. Chefe manda caminhar dando risada. Aí todos tinham que ficar dando risada e caminhando. Pois nós escolhemos um modelo e um guia. Ele não é o nosso chefe, mas é o nosso mestre. E como um mestre, como um bom professor, um bom mestre, ele nos deixou inúmeros ensinamentos. E ele dizia aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que se a gente quisesse uma vida melhor, era preciso segui-lo, fazer aquilo que ele estava dizendo, orientando, ensinando. E assim a gente precisa usar o nosso tempo aqui na Terra, o tempo de cristãos, de homens seguidores do homem Jesus, fazendo o que o Mestre mandou. É difícil, né? Nenhum de nós ainda está em condições de ser aquele homem bom que faz tudo o que o Mestre mandou. Mas um pouquinho, um pedacinho, uma parte, em alguns dias a gente é capaz, em outros nem tanto. Mas conseguimos. Um pouquinho por vez, um pouquinho a cada dia. Brinquemos juntos, um lembrete para que a gente lembre de que nem sempre, nem tudo precisa ser tão levado a sério. Às vezes nós pais, nós educadores, nós tios, nós padrinhos, queremos corrigir todos os defeitos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. É possível, gente, corrigir todos os defeitos do filho? Ficar o tempo todo dizendo, isso não é assim, isso não se faz, tu tem que fazer do jeito correto. E sei eu tudo o que é correto para ficar ensinando alguém achando que tudo que eu imagino que seja correto é de fato correto? Então que a gente também não cobre tanto o tempo todo. É claro que nós, educadores, precisamos buscar fazer o melhor. Mas é preciso que a gente também se divirta nessa jornada. A caminhada não precisa ser sempre tão dura, tão triste e tão séria. A gente também pode se levar na brincadeira, porque assim a gente sorri e sorrindo fica mais fácil. A vida fica mais divertida, que a gente se lembre de quando nós éramos crianças, nós éramos adolescentes, dos erros que a gente cometeu, quando seja a hora de a gente levar um pouco na brincadeira os erros dos outros,
para que a vida então seja mais fácil de ser vivida, de ser conduzida. Momento certo de orar. Sempre que a gente faz a palestra com o tema da família, a gente tem que fazer a lembrança de que todos podemos melhorar o ambiente de nossa casa, através da prática do Evangelho no lar. Aqueles que ainda não fazem Evangelho no lar não sabem o que estão perdendo. O Evangelho no lar, feito semanalmente, é como um curso de melhoramento da família. Eu matriculei a minha família nesse curso e posso garantir a todos que é uma das melhores coisas que a gente faz em família. O Evangelho no lar semanalmente. Esse curso de melhoramento da família faz com que a gente sente, uma vez por semana, toda a família, abra o Evangelho, faça uma leitura, compartilhe um copo d'água. Água, alimento de Deus, né? Alimento da natureza, e assim o ambiente de casa, naqueles dias em que a casa estava mais agitada, em que a família podia também não estar bem, é melhorado. Naqueles dias em que a família já estava bem, ocorre a manutenção desse bem-estar da família, a gente fica mais feliz, porque faz o Evangelho no lar. Não é só propaganda enganosa, é verdade vivida por todos nós que já fazemos o Evangelho semanalmente. E outro momento de orar que é bastante importante, a hora de dormir. Nós, espíritos imortais que somos, na hora em que vamos dormir, damos repouso ao nosso corpo. Nosso corpo fica lá na cama deitadão, mas o nosso espírito desprendido do nosso corpo pode ir fazer outras coisas, ter outras vivências, ir para junto de pessoas que ele gosta, pessoas que são boas ou não. Mas a hora de dormir é uma das melhores horas, hora ou momento para que a gente faça uma prece. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, há no último capítulo uma coletânea de preces que não é para ser decorada. A prece de número 38, é o capítulo 28, é o último, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e lá tem o item 38, prece de número 38. Ali está, onde diz: minha alma vai estar dentro de alguns instantes com outros espíritos. Que venham aqueles bons espíritos me ajudar com os seus conselhos e que possa o meu anjo guardião fazer com que, ao acordar, eu lembre, eu guarde aquilo que de bom eu vivenciei durante a noite. Não é para ser decorado, é apenas um exemplo do que a gente pode dizer todas as noites. Chamar o anjo da guarda, pedir anjo da guarda, me ajuda nessa dificuldade que eu estou tendo, que eu possa ir conversar contigo ou com alguém que tenha condições de me ajudar, de me esclarecer, de me fazer entender aquilo que eu estou precisando muito e que amanhã de manhã eu me lembre. Porque às vezes a gente tem um bom sonho, mas pela manhã esquece. O bom sonho, às vezes, pode ser uma vivência real. Pode ser o nosso espírito tendo ido conviver, conversar com algum avó, com algum bom espírito que tivesse condições de nos aconselhar naquilo que a gente estava precisando. Então é preciso que a gente faça a oração pedindo com vontade, com firmeza, para que Deus nos ajude. Porque quando a gente faz o esforço em se melhorar, toda a família melhora. Assim como quando a gente não está bem, quando um familiar adoece, quando um familiar está muito abatido, toda a família piora. Toda a família fica abatida, passa por dificuldades e nos faltam aqueles momentos de sorriso, de alegria que a gente gosta tanto. Para finalizar esse momento em que falamos da família, eu trouxe uma música. Nós vamos escutar a música e em seguida vamos ao passe e à prece final. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte poder
E assim, com essa bela mensagem, encerramos esse nosso momento da família. Vamos à prece final e ao nosso passe, dizendo a Jesus que Ele é bem-vindo em nosso lar, que diariamente Jesus é bem-vindo em nosso lar. E nós, cristãos, nós, família, seja aquela família numerosa ou a família composta por uma pessoa só em um lar, desejamos que Jesus cada vez mais possa estar em nosso lar, na forma dos nossos atos, das nossas preces, das nossas boas ações, buscando cumprir aquilo que Ele nos disse, buscando amar mais, odiar menos, buscando fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse a cada um de nós, buscando calar mais as nossas reclamações, buscando elogiar mais, buscando sorrir mais. Afinal, nós desejamos ser todos melhores cristãos e dizer a cada dia, como diz na nossa canção ouvida agora, Jesus, seja bem-vindo em nosso lar. E que assim seja.